palavra nascer de novo. Diga nascer de novo. Jesus, ele coloca como condição necessária nascer de novo. E por que ele fala que temos que nascer de novo? Nicodemos não percebe, não entende aquela palavra nascer de novo. Mas é uma ordem. Tem que nascer de novo. E alguém que já nasceu não entende como nascer de novo. Alguém que já nasceu diz: mas como eu posso nascer de novo? Já sou velho, já tenho uma maturidade gerada, já conheço muitas coisas da vida, já me prostituí, já prevariquei, já forniquei, já menti, já tanta coisa. Sou uma pessoa que tenho tantas culpas, tantos dolos, pratiquei tantos erros, tantos acertos. Como eu posso nascer de novo? Como eu posso formatar dentro de mim um novo ser? Não existe a possibilidade. E Jesus disse: olha, em verdade eu digo, quem não nascer da água, diga arrependimento. João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o batismo que Jesus fala, ele diz: quem não nascer da água, quem não se arrepender, e quem não nascer do Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Então, Nicodemos religioso, Nicodemos um homem que conhecia tantas coisas, mas ele diz: olha, é impossível para mim nascer de novo. E Jesus disse: é claro, porque quem é nascido da carne é carne. Somente quem é nascido do Espírito é Espírito. E por isso importa-vos nascer de novo, para que você não tenha um nascimento humano apenas, mas que você desfrute do nascimento eterno, do selo eterno, da nova criatura, de uma estrutura nova. E a proposta do novo nascimento, irmãos, é nos filiar a Deus por meio do Espírito Santo. Primeiro, dentro do âmbito humano, carnal, nós podemos e temos a opção de arrependimento. Mas no âmbito espiritual, ao contrário do que muita gente imagina, não depende de nós. No âmbito espiritual, é uma ação do Espírito de Deus em nós. Amém? Então nenhum esforço meu, nenhum esforço seu vai fazer o novo nascimento espiritual. Nós não nascemos espiritualmente porque nos esforçamos. Não tem dores de parto espiritual para nós. Físico tem, espiritual não tem. Claro que para se arrepender de alguma coisa ou de todas as coisas, importa que a gente realmente faça uma análise, uma introspectiva, que a gente fique pensando bem e a gente possa nos colocar em um posicionamento diferente. Depende de nós. Mas o nascimento espiritual depende de Deus. A função de nascer espiritualmente depende de Deus. Por isso que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E há alguns textos que falam sobre a filiação espiritual. Eu queria que você abrisse comigo aí em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará, que é Deus, né? Vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, mas para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Amém? Natureza espiritual. Se você ressuscitou com Ele, você vive com Ele para sempre. Se você compartilha de ser guiado, de ser orientado, você recebeu, e aí é uma coisa que eu falava hoje de manhã muito interessante, é que muitas pessoas vão à igreja, vêm à igreja para serem aceitos. Sabe, às vezes a gente tem uma necessidade de ser aceito. E a gente se coloca alguns pontos, olha, eu sou assim, assado, e a minha família é assim, é desse jeito, é daquele outro. E a gente começa, e a gente vem com todo um arcabouço humano, carnal, uma formação familiar, muitas vezes difícil, conturbada, o psicológico alterado, o emocional baqueadíssimo, né? E a gente entra na igreja e quer ser aceito. E a grande questão é que para você nascer no Espírito Santo, para você ter um novo nascimento espiritual, você não tem que entrar na igreja para ser aceito, você tem que entrar na igreja para aceitar. Quando você entra na igreja para ser aceito, então você não se sente bem na igreja. A igreja não é o seu lugar, porque você quer que a igreja aceite toda a sua formação, toda a sua deformação de caráter. Você quer que a igreja, de braços abertos, acolha tudo aquilo que você se tornou ao longo dos anos. Isso não é justo com aquele que morreu na cruz. Isso não é justo com o nome Espírito Santo. Isso não é justo quando você olha para esse lugar e diz, esse não é outro lugar senão a casa do Deus vivo. Então você não entrou aqui, talvez com a intenção certa de quem vai nascer de novo. Nicodemos entrou ali naquele momento, talvez com a percepção religiosa de querer ser aceito no meio daqueles que andavam com Jesus. De ser aceito como mais um partícipe daquele grupo de religiosos, de prosélitos que se formaram em torno de Jesus. Mas a proposta de Jesus para Nicodemos não é que ele fosse aceito pelo grupo, mas que ele aceitasse o que o grupo estava recebendo, o que o grupo estava aceitando. Até porque quando Jesus falou, ide por todo mundo e fazei discípulos, ele não está dizendo pessoas que são aceitas. Ele não disse aceite todo mundo. Ele disse, faça discípulos. Isso quer dizer, trabalhe em vidas, ensine pessoas, oriente para que elas aceitem o Evangelho, a santa palavra, a santa doutrina, que elas sejam trabalhadas pelo Espírito Santo. Então, quando você vai à igreja para ser aceito, você não se dá bem. Mas quando você vai à igreja para aceitar, você é confrontado pela palavra. Você é confrontado pela verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Essa libertação dói. Essa libertação muitas vezes machuca os conceitos, os valores, os preceitos que a gente tem como coisas preciosas dentro da gente. Mas uma coisa eu quero dizer, para a sua salvação, você tem que abrir mão dessa propositura, dessa necessidade de ser aceito. E você tem que abrir seu coração, rasgar seu coração, derramar seu coração, para aceitar as verdades mais puras, mais singelas que a cruz trouxe para a sua salvação. Você tem que abrir e rasgar o seu entendimento agora, para que essa palavra entre forte, fazendo uma transformação na sua vida. Porque isso é o novo nascimento. Isso é você dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é você entender a mudança que o Evangelho traz. Isso não é mudar de religião, isso não é mudar de igreja, isso é mudar de vida. Mudar de vida, irmão. Ninguém vai ser arrebatado, ninguém vai para o céu apenas porque mudou de igreja, porque mudou de pastor, porque mudou de religião, porque mudou de livro sagrado. Você deixou o Alcorão e agora você está com a Bíblia. Você seguia a Torá, passou pelo Alcorão, chegou no livro dos apóstolos, agora você entende a Bíblia canônica.
eu digo a você, talvez você, como Nicodemos, não esteja longe do caminho, mas você não está dentro dele enquanto você não aceitar o que o caminho traz para a sua vida. Domingo passado a gente falou que o caminho é estreito, pedregoso, e é impossível andar nesse caminho sem se ralar. É impossível andar nesse caminho sem ter marcas, sem ter dores, sem sofrimentos, sem momentos de angústias, porque você vai ter que deixar coisas que para você são preciosas. Você vai ter que renunciar a si mesmo, aos seus prazeres, deleites. E você vai viver o dissabor de ser perseguido pelo Evangelho. Verso 14 ele diz: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Agora abra sua Bíblia aí, ainda, no livro de 1 Coríntios capítulo 12. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos quantos corpos? Um só corpo. Então, quando eu tenho o batismo no Espírito Santo, quando eu sou selado para a glória de Deus, para a eternidade com Deus, eu agora sou um corpo só. Eu admito que faço parte de uma coisa celestial, sobrenatural, que a minha essência agora é espiritual, que eu não posso mais compactuar com o pecado, com a maldade, com a malícia, com a sujeira, com a iniquidade. Um dos sinais da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja é que o Espírito Santo, que sempre agiu e notoriamente tem agido para que o homem seja convencido do pecado, do juízo e da justiça, esse trabalho espiritual, ele, à medida que se aproxima o arrebatamento, ele está diminuindo. E por que está diminuindo? E como percebemos que a ação do Espírito na terra está diminuindo? Porque é necessário que o iníquo assuma o governo. É necessário que o anticristo domine esse mundo. E ele não pode dominar enquanto o Espírito Santo agir assim. Então, por ordem de Deus, o Espírito Santo vai diminuindo a sua ação até que o iníquo assuma. Bispo, me dá uma forma de entendimento para eu perceber esse freio espiritual que está acontecendo, essa forma que o Espírito está deixando de agir com tanta veemência, com tanta força como antes. Esse sinal eu quero entender melhor. Vou te dizer. Imaginem vocês. Quem tem aqui 40 anos? Levanta a mão. 40 para cima. Quando eu falei para cima, um bocado de gente. Vocês que têm 40 para cima, estranham a geração de hoje? Mas assim, demais. Quem tem 60 para cima, 50, 60 para cima, vocês estranham ou não? Eles fazem mais rápido. Ao longo das gerações, as coisas foram mudando. Imagina, eu falava hoje de manhã o seguinte: olha, em 1927, 30, até os anos 40, você via uma mulher muito bem trajada, com roupas, calçolas e tanta coisa por dentro que você, misericórdia, para chegar lá era difícil. Não é? Você não tinha a condição que tem hoje de ver o corpo de uma mulher desnudo. Olha como a coisa foi mudando. Dos anos 70, 75 para cá, tudo foi piorando, piorando e piorando, e cada dia as roupas foram diminuindo e diminuindo, e o que era um maior aqui ficou aqui, depois ficou aqui, agora nem está mais, né?
Acabou a vergonha, sim ou não? O pudor. Então, foi piorando o negócio. Você não tinha, claro que prostituição e todos os atos obscenos que a sociedade tem hoje, já tinha lá na antiga Babilônia, no Egito, nos cultos, né? Aos cultos pagãos, tudo isso aí já tinha. Na história da Bíblia, do Antigo Testamento, a gente vai ver muita coisa feia. Mas aos moldes de hoje, não. A Bíblia diz que porque a iniquidade aumentou, o amor de muitos se esfriaria. E a iniquidade só aumentou porque alguém está diminuindo a sua ação. Paulatinamente o Espírito Santo está freando, diminuindo. E à medida que o Espírito Santo diminui santidade, purificação no meio do povo, para que o anticristo assuma, as pessoas vão ficando cada dia piores. A imaginação delas vem, sabe? O que elas imaginam, elas estão fazendo. Então elas imaginam que homem pode se vestir de mulher, mulher pode se vestir de homem, pode casar com mulher. E é uma confusão medonha e tudo está acontecendo. E por quê? Porque o Espírito Santo está permitindo isso. Deus está permitindo isso. Nós somos a geração do arrebatamento. Então ele vai diminuindo para que o anticristo assuma. Nós nunca vivemos uma história no sentido ético, moral, tão ruim como agora. Nunca se matou tanta gente por nada. Então, eu falava com um pastor hoje, pastor, vamos abrir uma igreja em tal bairro. Ele disse, olha, isso não dá para abrir, agora temos um problema, que o povo daqui não pode passar para ali, o povo de lá não pode passar para cá. Eu digo, meu Deus do céu. De um bairro para o outro, de uma rua para outra, corre. Nós chegamos a esse ponto, irmãos, que nós temos entendimento que alguém criou um vírus lá na China e matou um bocado de gente. Ninguém é bobo. E quantos mais outros surgirão para dizimar milhares de pessoas por causa de dinheiro? Porque isso gera renda para alguns. Poucos ganham para que muitos morram. Então, irmãos, nós estamos vivendo a apostasia da igreja, o esfriamento, o desvio moral. E isso é um sinal visível do anticristo vindo assumir seu posicionamento. E ele só vai assumir quando o Espírito Santo parar de fazer o que está fazendo. E quando ele parar, a era da graça para. E vem os 7 anos da grande tribulação. O arrebatamento acontece aqui, ó. E começa uma calamitosa história de destruição durante 7 anos. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita destruição. O que é que eu estou dizendo para você? É que o Espírito de Deus, ele está na terra e está nos homens, para que você se torne filho de Deus, para que você creia em Deus, para que você seja purificado, restaurado, santificado. E uma vez que você resiste ao Espírito, você quebra a sua filiação. Uma vez que você resiste à obra espiritual dele, você não nasce de novo. Então você que diz que é crente, mas continua na prática dolosa do pecado, você resiste ao Espírito. E isso é blasfêmia. Quando eu conheço a graça, quando eu conheço a palavra da salvação, quando eu sei a obra que o Espírito Santo está fazendo na minha vida e eu rejeito a obra de purificação, de restauração de caráter, de moral, de santificação de vida, quando eu escolho a prática dolosa do pecado, infelizmente eu perco a filiação. E ele diz aí, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito.
Então nós temos que entender isso. Volte aí para o texto de Romanos 8, vá para o versículo 15, quando ele diz assim, 8:15. Pois vós não recebestes o Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados. Em outra tradução diz, no pecado. Pois vós não recebestes um Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos. Amém? Por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? O próprio Espírito fala com o seu espírito. O próprio Espírito Santo diz, ei, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você é nascido da água para o arrependimento e do Espírito para a vida eterna. O próprio Espírito fala com o meu espírito e com o seu espírito, dizendo, não ao pecado, não à maldade, não à iniquidade, não a tudo aquilo que vai tirar de mim o processo de salvação, de santificação, de purificação, de restauração. Então o Espírito fica o tempo todo com gemidos inexprimíveis, dizendo, ei, você é filho. E não adianta, irmão, não há negociação. Deus não perde isso. Deus não perde isso. Deus não abre mão disso. Deus não vai deixar. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ciúme de nós. Quando a gente entrega a vida a Jesus, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Sabe, Ele não vai te emprestar para o caminho da maldade, da iniquidade. Ele não vai aceitar isso. Mas bispo, eu posso estar lá e cá? Não pode. Eu posso viver de aparência? Não. Quem é de Deus pratica as obras de Deus. Quem é da luz vive na luz como Ele na luz está. E temos que ter comunhão uns com os outros na luz e não nas trevas. Irmãos, quem é da luz, quem tem o Espírito Santo, não precisa ser convencido aqui na terra por mim. Quem tem o Espírito Santo já é convencido pelo próprio Espírito. Quem tem o Espírito Santo já tem quem o convença, o próprio Espírito Santo. Então, por favor, entende isso. Há muito tempo o Espírito Santo está tentando dizer para você que a tua natureza não é mais carnal. Há muito tempo que ele está dizendo, olha, você não faz mais parte disso. Essa não é mais a tua história, essa não é mais a tua índole, essa não é mais esse não é mais o teu contexto, isso não é mais de você. Você perdeu isso por causa de um reino maior, de uma história melhor, de algo muito melhor do que isso. Amém ou não? Então, irmãos, infelizmente há pessoas que não entendem a sua natureza espiritual e estão rejeitando Deus, estão rejeitando as obras de Deus, estão rejeitando o chamado de Deus, estão rejeitando a palavra, estão rejeitando a doutrina, estão rejeitando o caminho. Deus não te chamou apenas para você ouvir. Ele disse que você que ouve, ponha em obras. Imagine você que quando a prefeitura vai construir qualquer tipo de prédio ou qualquer coisa de reforma na cidade, eles colocam uma placa, né? E diz, esse lugar está em reforma, ou esse lugar vai ser construído um prédio de tantos andares e tal, lá engenheiro assina e tudo. Queridos, você passa no primeiro dia e vê aquela placa. Daqui a um mês, você espera ver o que ali? Você quer ver algo que já começou a ser alicerçado. Você vai buscar os alicerces. Rapaz, se aqui vai ter um prédio, então alguém vai ter que cavar alicerces. E quando você passa daqui a um mês, você espera que tenha esses alicerces. Você olha e diz, puxa, ainda nem construiu os alicerces? E no segundo mês você diz, poxa, cadê os alicerces? E daqui a um ano você diz, que prefeitura safada é essa que disse que vai fazer um prédio aqui, mas nem os alicerces construiu? E
Quando alguém constrói os alicerces, você diz: puxa, finalmente, hein? Agora tem alicerce. Mas daqui mais uns 2 meses você diz: eu quero ver alguma coisa subindo. Você passa a não ver, você diz: mas rapaz, que coisa, que obra é essa atrasada? E passa um ano e está lá só o alicerce cavado. Você diz: mas meu Deus do céu, fizeram só ocupar o espaço? Estão só ocupando o espaço e não constrói nada. E quando chove, aquilo tudo inunda e prejudica os vizinhos, e a terra que foi cavada começa a afrouxar e querer derrubar o muro do vizinho, e você começa a denunciar que aquela obra lá está parada, está estagnada, e era para ter ali um prédio grande. Quando alguém começa a construir o prédio, aí você diz: finalmente. Você espera que seja uma boa estrutura, porque tem que valer a pena depois de tanto tempo esperando. Leve para a sua vida espiritual isso. Faz quanto tempo que Deus está esperando os alicerces? E faz quanto tempo que Ele quer ver uma estrutura espiritual em você? Mas você é apenas uma promessa escrita numa placa. E isso não compensa. Isso não satisfaz a Deus. Que você diga que é crente, que você diga que é evangélico, que você diga que frequenta a igreja. Apenas isso? Você é apenas uma promessa de quem um dia se tornará um filho de Deus? Deus está cansado de olhar para você e ver apenas aquela placa. Ele quer ver um arranha-céu grande, que todos possam olhar e dizer: rapaz, que estrutura. E aquela estrutura que vai glorificar Deus. É aquele prédio construído que vai dizer a qualidade de quem você se tornou. Então, irmãos, a Bíblia diz lá em João 6,63: e é o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que ele disse, eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. Aqui no versículo 15 de Romanos 8, ele claramente diz: pois vós não recebeste um Espírito que vos escravize. Então não dá para você dizer que sou filho de Deus e vive escravizado no pecado, escravizado nas drogas, na bebida. Não. Ele te deu um espírito de liberdade. Ele te deu um espírito de salvação. E esse é o espírito que te faz se tornar filho de Deus. Amém? Você entende a natureza do que eu estou falando? Deixa eu só contar essa história para saber se você entende. Havia um banco, e eu falei isso hoje de manhã, muito interessante essa história. Ele foi assaltado 40 vezes durante um ano. 40 vezes. E o gerente do banco, por ser assaltado tantas vezes, ele já nem acreditava mais. E um dia os assaltantes mandaram uma carta: senhor gerente, hoje às 16 horas passaremos aí para assaltar novamente. O gerente olhou para a carta e disse: isso é conversa, estão tirando onda comigo. Depois de 40 assaltos, jogou fora. Às 16 horas, os ladrões foram lá e fizeram uma geral. Roubaram tudo. Tudo que eles não tinham conseguido levar nos outros 40 assaltos. Dessa feita não sobrou mais nem os computadores do banco. E aquele gerente envergonhado tinha que explicar à sua diretoria por quê. Que mesmo sendo avisado com uma carta escrita, não tomou atitude nenhuma para prevenir-se contra o assalto. Não é engraçado isso? Não, não é não. Porque você recebeu uma carta escrita dizendo que ele vem como um ladrão quando você menos esperar. Igual aquele gerente, você não está dando os ouvidos necessários, não está tomando providências cabíveis para não ser pego desprevenido no dia do arrebatamento. Você está levando na brincadeira o que é sério.
Porque ele vem como ladrão à noite. E o ladrão, quando vem, não avisa. Esses caras foram até legais e deixaram uma carta. Como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso, como Deus é amoroso, porque Ele deixou essa carta para mim e para você também. E os sinais mostram a segunda vinda de Cristo. Isso quer dizer que o arrebatamento vem a qualquer momento. A carta está escrita, você está lendo ela todos os dias e dizendo: isso é bobagem, ele vai demorar. Quantos cristãos estão abancados no pecado pensando: vai demorar? Não é agora não, já ouço isso há tanto tempo. Isso vai demorar. Pois a Bíblia diz: quando você menos esperar, ele vem. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, se você é filho de Deus, se você verdadeiramente vai ser arrebatado, se você é selado pelo Espírito, você agora entende o Espírito falando com você. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus está te guiando para que você esteja preparado como uma noiva prudente. A palavra de Deus é a única forma da gente entender o caminho. Quanto mais o tempo tem sido abreviado, eu tenho percebido a urgência na minha alma de me transformar naquilo que Ele quer, para que eu seja como Ele quer, a fim de que o arrebatamento aconteça em mim. Sabe, irmãos, somente aqueles que vão subir estão ouvindo essa palavra hoje. Somente aqueles que vão ser arrebatados se dobrarão diante da palavra do Evangelho. Ele disse que muitos ouvirão, mas poucos entrarão pelo caminho. Então talvez você esteja aqui hoje e você diga: olha, mas se o bispo ele estender esse chamado e ele insistir mais um pouco, eu vou. Se o Espírito de Deus não se revelar a você, se o Espírito de Deus não convencer você, não adianta eu falar. A geração que vai ser arrebatada, ela é sensível a essa palavra. Ela chora só em pensar nessa palavra. Ela sente a dor do pecado. Ela não aceita mais, ela não é mais conivente com a maldade. Ela quer expurgar toda forma de mal da vida dela. A geração que vai ser arrebatada, ela está em processo de santificação. Ela está correndo no rumo contrário do mundo. Ela está entrando na igreja para buscar a sua alma. O remanescente de Deus, o povo que vai subir, está se aproximando do Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é Cristo. O reino e sacerdócio santo não rejeita a Deus, não rejeita a palavra. Então, se você que ouviu a mesma palavra que estes, não demoveu do seu coração e da sua vida para vir até aqui, saiba, muitos ouvirão, mas poucos serão salvos. Então eu quero que você perceba a urgência da sua vida, da sua alma, de se dobrar diante da palavra da salvação, de servir ao Senhor em total arrependimento, de se reconciliar com Deus para a vida eterna, de abandonar mesmo todo o rudimento da carne, todo o pecado, toda a sujeira, tudo que te impede de ser arrebatado. A sua natureza carnal, a sua natureza pecaminosa, adâmica, tem que ser vencida pela palavra e pelo Espírito. Então eu quero chamar você que diz: olha, bispo, eu não vou
mais seguir no rumo desse mundo. Eu quero o teu Espírito, Senhor. Eu quero ser templo e morada do Espírito. Eu quero ser selado pelo Espírito da promessa. Amém? Meu Pai, eu oro agradecido ao Senhor por estes irmãos e irmãs que aqui estiveram na frente agora e que estão, Senhor, profundamente tocados pelo teu Espírito Santo. Senhor, que o Senhor Deus agora faça dentro deles a transformação, que eles sejam a partir de hoje transformados para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, porque a qualquer momento acontecerá o arrebatamento da igreja, e aqueles que têm ouvidos e ouviram e creram verão a glória do Senhor. Pois com a boca se confessa, mas com o coração se crê. E não adianta confessar com a boca e não crer no coração. Não adianta confessar e não crer. É exatamente quando as pessoas fazem isso que elas são hipócritas, mentirosos, porque simplesmente dizem que são o que não são. E alguns abancados disso dizem: não adianta ir na frente e dizer uma coisa para Deus que eu não vou fazer. A estes, a Bíblia fala, estão já vencidos pelo inferno, porque já entregaram os pontos, deixaram de lutar pela sua própria alma. Meu Deus, é tão grave, é tão calamitosa a situação de agora, porque a igreja está sendo sacudida por tantos acontecimentos mundiais, e a tua palavra se cumpre de ponta a ponta, mostrando a volta do Senhor e a iminente ação redentora do arrebatamento. Por isso, Pai, já não há mais tempo para cochear em dois pensamentos, para viver dupla cidadania, como muitos o fizeram tanto tempo. Estiveram dentro e fora da tua casa, estiveram dentro e fora do teu reino. Meu Deus, não há mais tempo para isso. Não há mais tempo para isso. Mas eu te agradeço porque a estes que aqui estão e a todos aqueles que me ouvem agora pela TV e pelo rádio, que estão ouvindo agora essa palavra, a todos que me veem pelas redes sociais, nós temos aqui levado a palavra da salvação, ensinado a muitos que não devem vir para serem aceitos, mas para aceitarem uma mudança de vida. Então, a estes que estão aqui, que dizem: olha, eu aceito mudar minha vida por Jesus, eu aceito mudar minha rotina por Jesus, eu aceito mudar os meus planos por Jesus, eu aceito mudar todo o meu projeto de vida por Jesus. A estes é dada a salvação e o reino de Deus. E não aqueles que dizem, como aquele jovem rico: eu não posso mudar, porque o que eu tenho é muito valioso para mim. Então, Pai, eu te agradeço por aqueles que estão resolutos a mudar e a viver o Evangelho. E você que está aqui na frente, eu quero dizer para você: viva com intensidade, viva com força o Evangelho de Cristo. Se dê com toda a força para esse Evangelho, para essa palavra, para esse Espírito. Ore, jejue, chore, evangelize, faça aquilo que você nunca fez na sua vida. Deixe o pecado, ainda que você tenha que cortar laços preciosos, ainda que você tenha que pagar por isso. Deixe tudo que te prende no mundo. A palavra arrebatar quer dizer tirar da terra. Ele não vai tirar da terra aquele que está tão enraizado que não quer deixar as raízes. Então corte toda a raiz que você tem com esse mundo. Você está sendo levado para a glória de Deus, para um corpo de glória, para uma eternidade com Ele.
E depois de 7 anos do arrebatamento, o corpo de glória, você vai reinar por toda a eternidade com Ele. Novo céu, nova terra, vida eterna. Então, irmãos, chegou o momento da igreja festejar. Eu estou festejando porque a qualquer momento a gente sai daqui. E é por isso que quem tem ouvidos tem que ouvir agora essa palavra. Não se desvie, não se afaste, não se esfrie, não deixe a casa de Deus, não deixe a congregação como é costume de alguns. Não se iluda com palavras persuasivas. Tem gente aí ensinando que você não precisa ter igreja, congregação, pastor. Isso tudo é uma mentira diabólica para que você esfrie, para que você caia na esbórnia. Como ele disse, recebeste um só Espírito e um só corpo. O corpo de Cristo, que é a igreja. Ninguém é igreja sem congregar. Se firme nisso. Amém? Diga: Senhor Deus, a minha vida eu entrego a Ti. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. E hoje, Pai, eu faço um pacto contigo de mudança de vida. Eu me alianço com o Senhor para a vida eterna. E assim sendo, eu te digo, Pai, eu quero nascer não só do arrependimento, mas eu quero nascer do Espírito Santo. A partir de hoje, eu vou praticar as obras do Senhor com alegria, com força, com vigor, que eu nunca tive antes, porque agora já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E as coisas velhas já passaram, e hoje tudo se torna novo, porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu vou te buscar incessantemente, porque o Senhor disse: buscai-me em tempo de achar, invocai-me enquanto estou perto. Então busque ao Senhor de todo o teu coração e com toda a força do teu entendimento. Diga amém.